Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora. A nossa saudação nesta noite é especial para os homens do terço, porque amanhã, com transmissão ao vivo pela Rede Aparecida de Comunicação, às 19h30, nós teremos a abertura desta grande romaria, da Romaria Nacional do Terço dos Homens. Eu estou vendo que muitos homens já estão chegando com suas famílias, porque os homens do terço são homens de Deus, são homens de família. A nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos dá a oportunidade de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. O Concílio Vaticano II, que foi celebrado logo no início da década de 1960, propôs uma imagem muito bonita para a Igreja. Aliás, o Vaticano II, sobretudo na Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, fala de muitas imagens, de imagens bonitas que representam a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Mas uma dessas imagens é muito cara e muito bonita, porque apresenta a Igreja como povo de Deus. Essa é uma das nossas identidades mais fundamentais. Nós nos reconhecemos como povo de Deus. E as leituras de hoje trazem para nossa reflexão essa imagem bonita, a imagem de ser de fato um povo eleito, um povo escolhido, um povo que Deus quer para si. Na primeira leitura, já há várias semanas, nós estamos acompanhando essa trajetória do povo de Deus, que tem o seu início, um início muito simbólico e bonito, na figura de Abraão. Abraão está entre os grandes patriarcas do Antigo Testamento. E o rosto de Abraão é o rosto deste povo. Um povo originalmente formado por pequenos pastores, pastores de pequenos rebanhos. Um povo nômade que vai construindo a própria identidade, porque responde positivamente ao chamado de Deus. Abraão sai da sua casa, da sua terra, da sua família, em busca dessa promessa. A promessa de um grande povo, a promessa de uma descendência numerosa, a promessa da bênção generosa que Deus nos oferece. E nessa sequência da história do Antigo Testamento, na sequência da história dos patriarcas, muitos deles estão na nossa memória, na memória de fé da Igreja. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que segue como sinal da libertação que o próprio Deus realiza na história do povo. Mas a leitura de hoje nos fala de um outro período, de um período bem posterior a esses primeiros patriarcas. As leituras de hoje nos falam do período da monarquia em Israel, que começa com o rei Saul e depois continua com o rei Davi, com Salomão e com seus sucessores. E aqui a Bíblia está falando mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo. É quando está situado o início da monarquia em Israel, com essa figura forte de Davi e de Salomão. O rei Davi, nunca é demais lembrar, é a imagem de um rei muito querido, de um rei que reuniu o povo e que organizou a monarquia de Israel. Claro que nessa história de organização e de reinado, Davi fez também muitas coisas erradas e não sem razão foi advertido. Por exemplo, quando foi advertido pelo profeta Natã, porque a história dos reis é também marcada por acertos e erros.
Por isso que junto com a monarquia em Israel, sempre está presente a figura do profeta. A profecia do Antigo Testamento, ela sempre está associada a esse período em que os profetas vão sim representar o olhar, o julgamento que o próprio Deus faz da história, dos reis, da monarquia e das coisas que não vão bem. Essa é a missão do profeta: anunciar a esperança, mas também anunciar aquilo que não vai bem, aquilo que está errado, simbolizando a correção que o próprio Deus deve fazer da nossa vida, em vista da nossa retidão, da retidão do nosso pensamento, da retidão das nossas atitudes. E a leitura de hoje fala especificamente do finalzinho do reinado de Davi. Não nos esqueçamos, é da casa de Davi, é da descendência de Davi que vai nascer o Messias. São José, é ele quem dá esse vínculo entre a casa davídica e o nascimento de Jesus. Enquanto o rei Davi fez com que o reinado se estendesse, se consolidasse, a história do rei Salomão vai mostrar que a sabedoria que vem de Deus, sempre o acompanhou e deve nos acompanhar também. A sabedoria que vem de Deus é muito diferente da sabedoria e do aprendizado que nós vivenciamos na escola, na faculdade. Não que isso não seja importante, não. O estudo universitário, o estudo nas escolas é muito importante para que a gente cresça também na compreensão da vida, na compreensão do mundo. Mas a sabedoria que marcou a vida de Salomão é aquela sabedoria que simboliza o bom senso diante das coisas, o bom senso diante da realidade, o bom senso de rejeitar o que não é de Deus. E é essa sabedoria que vai marcar também a história do povo de Deus, a história de Israel. E essa história chega até nós através deste símbolo bonito dos 12 apóstolos. Jesus escolhe 12 apóstolos porque esse número representa as 12 tribos do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. E no evangelho de hoje, Jesus faz o que a igreja sempre fez e sempre vai continuar fazendo. Jesus envia em missão os seus apóstolos. E ele envia em missão onde ele próprio devia ir. Essa é a beleza da evangelização. Essa é a beleza da força missionária da igreja. E essa força, a força de anunciar o evangelho, a responsabilidade de ser missionário, não é uma responsabilidade apenas dos 12 apóstolos. A igreja sempre nos ensina que a missão de evangelizar é de todo cristão. Quem de nós não se lembra daquela frase bonita que São Paulo escreveu quando disse: evangelizar para mim é uma obrigação, não é uma vaidade. Evangelizar para mim, diz São Paulo, é uma missão que de Deus eu recebi. E assim como os 12 apóstolos, assim como São Paulo, todos nós devemos seguir esse caminho bonito, esse caminho de ser discípulo e ser também missionário. Os bispos da América Latina, quando se reuniram aqui em Aparecida, por ocasião da 5ª conferência, eles propuseram essa ideia muito bonita e muito clara. A ideia que é também uma realidade, mais do que uma ideia teórica, a proposta dos bispos da Conferência do Episcopado Latino-Americano
é uma proposta de vivência da fé. E eles disseram assim: é preciso ser discípulos e missionários. É aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe. Jesus envia os seus discípulos com muitas recomendações, e eu tenho certeza que vocês prestaram atenção nas recomendações de Jesus. Jesus fala numa palavra da simplicidade. O anúncio do Evangelho deve ser sempre feito com muita simplicidade. Por isso que Jesus fala que não é preciso levar 2 túnicas. Você vai sempre em companhia de alguém, porque ninguém anuncia o Evangelho sozinho. O Evangelho é sempre força de vida comunitária, por isso que são enviados 2 a 2, ninguém vai sozinho. O Evangelho é obra de Deus. E não precisa se preocupar no que você vai vestir, não precisa levar muita coisa, não. A sua bagagem deve ser pequena. Vejam que a simplicidade é o primeiro e o mais fundamental elemento de quem de fato quer anunciar Jesus, porque Ele é a nossa riqueza. Aquilo que nós anunciamos é o reino de Deus e a sua justiça. É assim que nós seguimos nessa caminhada bonita em direção à verdade da fé, em direção ao reino de Deus, porque assumimos com alegria a nossa tarefa missionária. E a tarefa missionária inclui a construção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz para todos. O Evangelho é também dignidade de vida. O Evangelho é sempre amor e carinho para com os pobres. O Evangelho é sempre o convite ao perdão, à reconciliação. O Evangelho é sempre o amor ao próximo. É para isso que Jesus nos envia, para aceitar as diferenças, para conviver bem, mesmo com aquelas pessoas que são ásperas, que são indelicadas conosco. Jesus fala que a gente deve amar também os nossos inimigos, por causa desse sonho. O Evangelho nos oferece o sonho de acreditar e de construir num mundo onde os inimigos não existem. Acreditar num mundo onde somos todos irmãos. Que a Romaria Nacional do Terço dos Homens faça trazer para o nosso coração esse sentido bonito de anunciar o Evangelho com alegria. O Papa Francisco dizia muito isso. A nossa evangelização deve ser feita com muita alegria. Que Nossa Senhora nos acompanhe hoje e sempre. Amém.